Segunda-feira com o Paulo Ferreira. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. As perguntas de Paulo Ferreira e Bruno Vieira Amaral. Nesta segunda-feira falamos de petição com preservativo, de um novo capítulo na guerra e de outras guerras nas estradas. Mas para começar, Paulo, finalmente chegou ao fim a novela da redução do IRC? É verdade, parece que sim, parece que é desta vez, não é? A novela vai chegar ao fim. O PS já tinha anunciado, aliás, que ia viabilizar o orçamento. Mas ainda estava por saber como vão os partidos. Estava e está, porque essas votações ainda não ocorreram, vão ocorrer agora nos próximos dias. E só acreditas quando acontecer mesmo, quando não é, acontecer, mas vai-se acreditando nos anúncios, não é? Sim. Que são solenes e estão gravados, basicamente. Exato. E, portanto, uma coisa é aprovar o orçamento, quer na generalidade, como já aconteceu, quer agora depois na votação final global. Outra coisa é ir votando uma a uma as mais de 2.000 propostas de alteração que, entretanto, foram feitas no Parlamento pelas várias bancadas e partidos. E a descida do IRC é obviamente uma dessas propostas, não é? O Chega quer baixar o imposto em 2 pontos percentuais, coisa que já sabemos o PS rejeita. Por isso, os socialistas já anunciaram que vão viabilizar a descida proposta pelo Governo, que é de metade, de 1 ponto percentual, ainda que obviamente não concordem com a medida, como ficou patente naquele período de negociações entre o Governo e os socialistas. Bom, e assim termina aquela que foi a narrativa principal deste novelesco orçamento. Até à votação final global ainda temos mais um subplot, como é que se diz isto? Uma subnarrativa, não? Uma narrativa secundária? Sim. Por aí, Sim. Não é? E que é precisamente estas pensões vão ou não aumentar acima daquilo que está previsto na lei. Portanto, este suspense aqui mantém-se. Para sabermos isso, vamos ter mesmo que assistir até o último episódio. Não perca. Exato, em que se sabe quem é que casa com quem. E onde pode sempre acontecer um unexpected little twist. Exatamente. Assim, no fim, o Governo retira o orçamento do Parlamento. Vocês não comecem a dar ideias, por favor. Bruno, e continua a guerra civil nas estradas portuguesas? Carla, baixou de intensidade nos últimos anos, mas os números impressionam, como escreve o Jornal Público, num artigo em que analisa os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e do Instituto Nacional de Estatística. Em 50 anos, morreram mais de 75 mil pessoas nas estradas portuguesas e cerca de 2 milhões ficaram feridas. E o número de mortes pode pecar por defeito, porque apenas desde 2010 são contabilizados os mortos até 30 dias após os acidentes. Antes disso, só eram contabilizadas as vítimas mortais nas 24 horas após o acidente. Apesar destes números que nos fazem pensar, quase todos nós conhecemos alguém que foi vítima de um acidente, nas últimas décadas houve um decréscimo significativo da sinistralidade rodoviária e consequente redução do número de mortos e de feridos graves e ligeiros, o que demonstra que medidas como a obrigatoriedade do cinto de segurança ou as campanhas de sensibilização até tiveram algum efeito. Ainda assim, 75 mil mortos em 50 anos são mesmo cifras de uma guerra civil. É verdade que sim. Outra guerra. Podemos estar a entrar numa nova fase da guerra na Ucrânia? Podemos, aliás, estamos a sentir isso nos noticiários da manhã, desta Sim. manhã, não é? Nas notícias, está na atualidade precisamente. Sabemos para já como é que esta fase está a começar, certamente não sabemos como é que pode acabar e tudo com essa decisão que terá sido tomada em Washington. Os Estados Unidos vão autorizar a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra território russo. Trata-se não só de uma mudança importante da política norte-americana sobre o conflito, que até agora não autorizava Kiev a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia, porque é que havia este impasse, ou esta, se quisermos, não autorização explícita dos Estados Unidos, por receio de uma resposta forte por parte de Moscou. Portanto, vamos ver se, quando e como vai a Ucrânia atacar diretamente a Rússia e que reação, obviamente, isso depois poderá provocar. É certamente uma escalada no conflito. Vamos saber quem é que sai, se é que alguém sai favorecido com ela. E agora falamos de stealthing. O que é? E vai ser criminalizado? Isto a propósito do caso que envolve um professor do Hot Club e das múltiplas denúncias que surgiram nos últimos dias, começou a falar-se de stealthing, porque uma das denúncias acusava o indivíduo desta prática, que é crime em países como Espanha ou Alemanha, e que consiste em retirar o preservativo sem consentimento do parceiro durante a relação sexual. Já foi lançada uma petição pública para que esta prática seja criminalizada por constituir uma
uma violação clara do consentimento sexual e um ato que expõe as vítimas a riscos graves, como transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indesejadas. Ontem, já quase 1.200 pessoas tinham assinado esta petição para esta alteração à legislação. Começámos, de repente, a falar de stelting e a saber o que é e que, pelo entendimento de quem lançou esta petição, deve ser uma prática criminalizada. Muito bem, Paulo Ferreira e Bruno Vieira Amaral, as perguntas que marcam a atualidade e que lançam esta semana no Ainda Bem que Faz essa pergunta. A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante. Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece. Ficará eventualmente a pergunta no ar. É uma boa pergunta essa. Croácia-Portugal. A seleção portuguesa joga em terreno croata no último jogo da fase de grupos da Liga das Nações. Esta segunda-feira, a partir das 7h30 da tarde, emissão especial com relato em direto do Croácia-Portugal. A Liga das Nações joga-se na Rádio Observador. A não perder mais logo emissão especial de desporto para acompanhar este Croácia-Portugal. 7h23. Boa segunda-feira. Não se atrase. Faça boa viagem com a Rádio Observador. Vamos a notícias que mexem